Bom dia para todos. É uma satisfação enorme hoje, no dia 11 de fevereiro de 2021, iniciar a aula de didática para o curso de licenciatura em teatro do Centro Universitário Ítalo Brasileiro. Estamos com as turmas do primeiro, segundo e terceiro semestre e eu gostaria de desejar boas-vindas aos alunos que estão ingressando na instituição nesse semestre. Queria desejar também um bom retorno para o pessoal que já estudava semestre passado, né, semestre retrasado, que já está aí na caminhada, nesse curso maravilhoso que vocês escolheram, e espero que nós tenhamos uma convivência harmoniosa, bacana, interessante, de muito aprendizado, de muita troca de experiência nessa disciplina que se chama didática dentro do curso de vocês. O meu nome é Cláudia Almeida, na verdade é Cláudia Regina Almeida, e eu estarei com vocês todas as quintas-feiras, a partir das 9 horas da manhã, tá? Gente, vocês, acho que o pessoal que está no segundo e terceiro semestre deve saber disso, o pessoal do primeiro também, mas às vezes, né, não lembra, mas o horário oficial da aula do turno da manhã na Ítalo é das 8h50, o início, né, a duração é das 8h50 até as 11h35. Mas, nesse período de pandemia, nesse período em que estamos realizando aulas remotas, foi instituído o início da aula para 9 horas, porque não tem intervalo, né? A gente acaba fazendo aula direto de 2h30, porque são 3 horas aulas de 50 minutos, então a gente inicia às 9 horas, tá? Como que a gente vai combinar aqui, né, fazer um acordo pedagógico, combinar aqui com vocês a questão do início da aula, do início do conteúdo e da frequência, tá? Então, eu gostaria de sugerir algo para vocês, e se vocês tiverem uma contraproposta ou alguma sugestão diferente, aí vocês podem, né, sugerir aí para o nosso combinado inicial. Então, eu sempre vou entrar, gente, eu tenho uma espécie de toque com horário, tá, gente? Então, assim, eu fico esperando dar 9:00 para entrar, sabe? Então, eu não gosto de entrar antes, porque fala, nossa, a professora já chegou, nem tá no horário, ela já tá aqui, louca, né? E pior ainda, eu não vou chegar atrasada, a não ser que aconteça algum problema, a internet não conectou, mas eu entro aqui, ó, 8h30 e fico aqui, ó, esperando dar 9 horas, tá? Então, vocês vão saber sempre que 9 horas eu entro na sala, tá? Às vezes eu entro um pouquinho antes, mas eu deixo o microfone e a câmera ali apagadinha, né? Para não falar assim, nossa, a professora mais ansiosa que qualquer coisa, já quer começar a aula antes. Então, eu também não gosto de ficar fazendo essa pressão em vocês de achar que a aula começou antes. Então, a gente vai começar a aula 9 horas, mas quando a gente inicia a aula, sempre tem aqueles 10 minutinhos de adaptação, da gente ver se a câmera tá ok, né, se o som está ok, eu indo fazendo a permissão, né, dos primeiros alunos que vão entrando, ajeitando o material aqui, né, e etc. Então, vocês sabem que de 9 até 9h10, eu não vou ter começado o conteúdo ainda. Isso quer dizer, gente, que a aula não começa às 9, tá? Que a aula começa às 9h10, a aula começa às 9, mas se por acaso acontecer de você acordou atrasado 9h05 tal, você fala, meu Deus do céu, tô perdendo a aula. Calma, você tá perdendo a aula sim, mas o conteúdo a gente vai começar por volta de 9h10, tá? A gravação e etc. Então, esses 10 minutinhos, gente, não é de matação de aula, tá? É de adaptação de tudo que acontece aqui para a gente iniciar com o pé direito. Se nós estivéssemos lá na Ítalo presencialmente, também teria esse momento, né, de ligar data show, de falar um oi pro pessoal, do pessoal, né, pegar o material. Então, é normal, né, eu tenho 20 anos de professor aqui do nível superior, e aí esses minutinhos são necessários para a gente começar o conteúdo. Tudo bem para vocês assim, gente? Esse começar às 9 horas e 9h10 o conteúdo, a gravação? Ok? Então tá joia. Se alguém tiver alguma sugestão, pode escrever aí no chat, ou pode ligar o microfone e falar, tá? A gente vai combinar esses acordos aí.
Então, por isso que eu também entrei aqui 9 horas, e aí a Isabela entrou, e eu falei, a gente vai aguardar um pouquinho, ok? Então, vamos lá para a segunda parte, gente. A aula vai direto, 2 horas e meia, eu falando aqui, gente, sem respirar, sem beber água, praticamente, tá? Então, tem que ter a força na peruca aí, para não dormir, né? Para não pescar aí, para aguentar. Mas o conteúdo é bacana, eu acho que vocês vão gostar. E eu tento sempre mesclar a aula, tá, gente? Para não ficar tão entediante vocês aí, 2 horas e meia eu falando. Então, tem aula que vai ter vídeo, tem aula que tem clipe de música, tem aula que tem vídeo mais acadêmico, tem aula, vai ter aula que vai ter filme. Então, assim, eu procuro também mesclar para não ficar todas as aulas do semestre, eu aqui falando desesperadamente 2 horas e meia sem parada no palestra. Então, a gente vai ter algumas aulas que têm uma dinâmica diferente, mas isso vai acontecendo ao longo do semestre, tá joia? Então, vamos lá. Gente, para começar a aula hoje, o que nós temos no primeiro dia de aula? Tem muito, assim, uma cultura, né, no Brasil, nas universidades, principalmente quando o pessoal vai indo para segundo semestre, terceiro, quarto, quinto, os últimos semestres, que é de alguns alunos terem um pensamento assim, primeiro dia de aula eu nem vou porque não tem nada. Eu falo, gente, como que não tem nada? A professora falou 2 horas e meia aqui sem respirar e não teve nada. Então, é uma cultura, assim, meio esquisita, e não é só os alunos que falam isso, tá, gente? Às vezes o professor fala que tem aluno que não vem no primeiro dia de aula porque fala que não tem nada. E mesmo os alunos, quando eles vêm, que a gente faz, né, apresentação do plano de ensino, fala o que vai ser estudado na disciplina, fala de toda a dinâmica que vai ter a aula durante o ano, às vezes o aluno ficou aqui das 9 horas da manhã até quase meio-dia, e quando um colega que não veio pergunta, o que teve na aula? A própria pessoa que veio assistir fala, não teve nada. Né? Às vezes até o próprio professor fala, não, você não perdeu nada. E assim, a primeira aula, gente, não vou falar que é a mais importante, porque todas as aulas são importantes, mas ela é importante justamente para a gente firmar esse contrato pedagógico. Desculpa, eu não gosto de falar essa palavra. A gente chama, né, oficialmente de contrato pedagógico, mas contrato é uma palavra tão dura, né, gente? Que veio de outra área, né? E dá a impressão que você assinou e não pode mais mudar, desgraça. Então você fala o quê? Não, gente, acordo pedagógico. Então é onde a gente faz os acordos pedagógicos, combina horário de aula, combina se vai ter intervalo, combina como é que vai ser a dinâmica, né? Combina a questão dos nomes aí, né? Que o Lucas já comentou. Então, o primeiro dia de aula a gente faz os acordos para que o semestre ande bem, né? Que ocorra tudo bem. Vocês vão conhecer um pouquinho dessa disciplina, vão falar, puxa, quinta-feira eu vou acordar só desgraça, ou falar, não, legalzinho, né? Tal. Tem tudo a ver com teatro, não tem a ver com as relações, como é que vai ser isso? Então, eu vou fazer hoje com vocês a apresentação do plano de ensino, a apresentação da professora, né, para vocês saberem quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, né, e a minha formação, minha experiência, etc., para vocês também verificarem no que eu posso, né, contribuir com vocês, com a formação de vocês, para além também do conteúdo específico de didática, tá joia? Então, a aula hoje tem essa dinâmica da apresentação do plano de ensino. Eu preparei um slide, né, gente, porque professor tem, assim, vício em slide, vício em material de apoio, porque a gente, né, tem aí um estudo, quando a gente se prepara para ser professor, que quando o aluno, ele vê a aula, ele absorve lá 30% do conteúdo. Quando o aluno vê e ouve, né, ele ouve a aula do professor e ele vê um material, ele já cresce para 40%, 45% absorção. Tá? Se o aluno, por exemplo, tem que explicar algo na aula do conteúdo, ele já cresce um pouco da absorção dele do conteúdo para lá 80%. Então, quanto mais recursos você tiver, né, auditivos, vocês me escutando, vocês me vendo, vocês vendo um slide, vocês vendo um vídeo, a capacidade de absorção do conteúdo vai ficando maior. Então, a gente tem esse vício aí em ter um material de apoio, né, para vocês. Então, eu preparei hoje um slide que eu vou aqui compartilhar
com vocês na minha tela. E aí, gente, vocês também me deem um toque se vocês estão conseguindo ver o slide, que eu não compartilhei ainda, vou compartilhar agora, senão a pessoa vai falar, não estou vendo. Então, eu vou compartilhar com vocês agora uma janela, que aqui é a aula de didática. E vocês vão verificar para mim se essa janela está aparecendo para vocês, tá? Se vocês estão conseguindo ver aí. Sim. Sim? Já dá para ver, Pro. Ótimo. Já viram essa letra manjadíssima, didática, né? Essas brincadeirinhas aí, esse livro. Mas eu vou fazer o seguinte, para eu poder deixar um pouco maior aqui e eu poder transitar entre a aula e o slide, eu vou deixar esse segmento aqui no lado para vocês nem assustarem hoje, porque tem 15 slides só, tá, gente? Então, vocês também ficam aí por dentro, tá bom? Então, quem tiver no celular, gente, às vezes é mais difícil de achar essa apresentação. Eu mesmo, quando entro no celular, não consigo achar o slide lá do professor. Mas no computador é bem tranquilinho de vocês verem, tá? Quando vocês estão mexendo aqui no Google Meets, vocês também têm umas funcionalidades aí de pôr o layout cheio de quadradinho, de pôr o layout lateral, de pôr só o slide, tá? De alternar entre o slide e a professora, de ver os dois. Aí vocês também fiquem atentos a essa questão, tá bom? Então, vamos lá. Então, vocês estão conseguindo ver o material? Estão conseguindo me ver, gente? Eu sou mais importante que o material, pelo amor de Deus, hein? Sim. Afinal, a gente prepara o figurino aqui na parte de cima, a gente tá de pijama na parte de baixo, né? Que nem todo mundo aí, que nem o William Bonner, que nem... brincadeira, né, gente? A gente tem essas possibilidades, né, no EAD, de assim, caprichar na parte de cima e a parte de baixo ninguém saberá, apesar que vocês acabaram de ver hoje o pijama, né? Então, vamos lá, gente, vamos passar para o slide que eu preparei para vocês com tanto carinho, tá? Gente, a primeira coisa que... deixa eu voltar aqui. A primeira coisa que eu queria conversar com vocês sobre a didática, que é assim, a didática é uma disciplina que ela faz parte de um rol de disciplinas pedagógicas, tá? Então, essa aula de didática, ela tem o mesmo conteúdo para os cursos de licenciatura todos. Então, quando vocês estudam didática aqui no curso de teatro, é o mesmo conteúdo que o pessoal da artes visuais também estuda, da letras, da educação física, da pedagogia, da filosofia, da história, tá? Então, é uma disciplina pedagógica, ela até deveria ter um sobrenome, didática geral, tá? Em algumas outras instituições tem essa característica. Por quê? Porque vocês precisam ter didática geral no início do curso, para depois vocês compreenderem a didática específica do teatro que vocês vão ter nas disciplinas de teatro no ensino fundamental, teatro no ensino médio, teatro na educação infantil, que os professores que vão falar para vocês, né, nas disciplinas de teatro dentro da escola, vocês terem essa base de didática geral para depois compreender a didática específica, tá? Então, assim, vocês podem aí ficar, às vezes, de cara feia, falar, ninguém merece, não acredito nisso, mas no final da disciplina, tá, gente? No final do semestre, a gente vai fazer um bate-papo, que a gente vai falar, assim, que eu vou querer ouvir de vocês o que vocês acharam da disciplina. A minha experiência que eu tenho de 5 anos trabalhando com a disciplina de didática aqui no Centro Universitário Ítalo Brasileiro é que o pessoal acaba gostando, achando importante. Ai, nossa, professora nem sabia disso, né? Vai contribuir para eu ser um melhor professor de teatro e tal, né? E eu espero que seja interessante. Mas é uma característica que vocês já precisam saber desde hoje, que não é uma didática específica do teatro, tá? É uma didática para você usar como professor, tá? Em qualquer área do conhecimento que você, né, tem um curso que você faça licenciatura, que é para formar professor de matemática, de química, de física, de inglês, de história, de geografia, de português, de ciências naturais, de geografia, história, educação física. Você antes de ser professor de teatro, você é professor. Você é educador.
Então, é importante ter esse contato com a didática mais geral, tá? Não estou falando isso para frustrar vocês, pelo contrário, tá? É só para que vocês não criem uma expectativa de que eu vou falar como é que é a didática do teatro, porque isso não vai aparecer, tá? O que nós vamos fazer, gente, são relações do nosso conteúdo de didática geral com a área do teatro. Então, a gente pode ver assim, tem um autor, um pensador que se chama John Dewey, que vocês já devem ter ouvido falar, quem está no terceiro e no segundo, mas vou falar de um que vocês não devem ter ouvido falar, Celestin Freinet, que é um educador francês, que propõe, né, uma forma de educação, uma forma de didática moderna, e vocês podem falar, poxa, quando eu der aula de teatro, eu posso usar isso do Freinet, eu posso usar isso do Freinet, quando eu for fazer isso, eu posso usar esses preceitos do Freinet, tá? Então, são essas relações que mais o aluno faz, né, de como eu posso utilizar isso, porque ele vai conectar esse conteúdo que ele aprendeu na didática, que vocês vão aprender na didática, com os conteúdos das disciplinas que vocês vão ter, né, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo, no oitavo semestre, tá? Para quem faz curso de 4 anos e até o sexto para quem faz o curso de 3 anos. Então, é importante também nós estimularmos, gente, aqui na nossa disciplina, que vocês comecem a fazer as relações de uma disciplina com outra, porque senão fica um conhecimento muito estanque, né? Muito separado, essas características de ter essas disciplinas separadamente, e o aluno tem que fazer, assim, esse esforço, né, junto com o professor, de conectar os conhecimentos que ele, né, construiu em cada disciplina geral. Mas eu acho que vocês vão gostar. Minha primeira graduação inteira sem saber o que era ementa. Nenhum professor nunca me falou ementa é isso. Eu falava, ementa. Ementa, chique, né? Ementa. E quando eu comecei a dar aula, que você pega o plano de ensino das faculdades, o que eu encontrei? Ementa. Eu falei, gente, agora que eu sou a professora, eu preciso saber o que é ementa, né? Eu não posso chegar para o aluno, se o aluno perguntar o que é ementa, eu vou falar o quê? Não sei. Então, eu fui atrás e descobri, gente, que ementa da disciplina é a proposta. Aí eu falei, gente, esse mundo acadêmico, esse mundo da ciência, é meio complicado, né? Por que não coloca lá proposta? Por que a ementa? Por que ninguém pergunta o que é ementa? Porque, né, a gente fica com vergonha. Fala, vou falar que eu não sei o que é ementa. Então, eu coloquei no slide para vocês proposta, porque é um trauma meu, tá, gente? De não saber a vida inteira o que era ementa e ter esse ranço de falar, gente, não é possível que a pessoa não tem capacidade de, né, o mundo científico, colocar as palavras mais tranquilas, né, mais, assim, usuais, né, gente, pelo amor de Deus. Então, a ementa não é nada da nossa disciplina, é a compreensão, a discussão, a interpretação, já tem vocês aqui, e a utilização da didática como importante elemento do processo de ensino e aprendizagem em seu contexto histórico, social, né, gente, tendo em vista a formação do professor e a atuação do professor. Por que tem, gente, essa questão do contexto social? E eu consigo, todos os semestres eu consegui ele para dar palestra para as turmas de teatro, tá? E o pessoal, se você perguntar para o pessoal do sexto, do quinto, do quarto, você fala assim, e a tal da palestra com o professor que vem de fora? Ele chama Reinaldo Nascimento. Eles vão falar, nossa, maravilhoso, tá? Então, é uma coisa bem legal, espero conseguir trazer para vocês. Opa, deixa eu ver, Isadora, estudei a vida toda em pedagogia Waldorf. A gente vai falar um pouquinho, tá, Isadora, que